Shalom, queridos. Agora é o Salmo 75. Esse Salmo 75 trata de Deus como juiz. Este salmo de ação de graças comunal antecipou uma vitória em Israel, quando Deus, como juiz, destruiria os ímpios e estabeleceria os justos. Asaf deu graças a Deus por Israel, porque Deus estava perto de seu povo e havia realizado maravilhas. Um cantor que representa Deus responde que, mesmo quando as condições do mundo parecem desesperadoras, Deus ainda está no controle. Deus julga quando decide que é a hora certa e julga com justiça. Seu julgamento pode devastar o mundo, mas mesmo assim ele o sustenta. Esses versículos chamados Esses versículos chamam os ímpios ao arrependimento. Portanto, o escritor disse que eles deveriam parar de se gabar e agir com orgulho, como um animal que desafia desafiadoramente seu chifre contra um inimigo. Mas os ímpios recusam-se a curvar-se diante de Deus, como o boi que balança o pescoço recusa o jugo. Nenhuma ajuda de qualquer direção livrará os ímpios quando Deus os julgar. Assim como o juiz, Deus obriga seus inimigos a beber do cálice que determina as consequências. Ou seja, ele os obriga a beber todo o vinho do julgamento que ele preparou para eles. Eles não podem escapar de fazê-lo, ou das consequências de fazê-lo em seu tempo designado. Em algumas nações, os reis obrigavam criminosos condenados a beber vinho envenenado. Asaf conclui louvando a Deus publicamente e em cânticos por julgar seus inimigos. Os chifres simbolizam força e representam animais. Os inimigos de Israel perderiam sua força, mas o povo de Deus ficaria mais forte. Deus pode estar falando novamente em Salmos 75:10. Esse salmo inspirador retrata Jeová em seu papel como juiz de toda a terra. Sua perspectiva é para aquele dia em que ele agirá em justiça por seu povo. Este dia inevitavelmente chegará e precisamos mantê-lo em vista, pois Deus espera para julgar. O juiz de toda a terra fará justiça. Gênesis 18:25. Então, nós vemos aqui que Deus, ele pode até parecer que está demorando, mas ele faz justiça no tempo certo, no tempo dele. Não vamos esquecer do que está prometido lá em Atos 1:11, que os anjos varão chegar ao lado daqueles israelitas que estavam ali junto com Jesus, quando ele subiu, quando ele foi assunto aos céus. Aqueles anjos disseram: por que vocês estão assim olhando para cima? Esse Jesus, que subiu agora nesse poder e glória, ele descerá desse mesmo jeito, com poder e glória, para vir buscar a sua igreja. Então, nós temos uma promessa, e nós sabemos que Deus não cumpre promessa, e nem ninguém pode cumprir uma promessa de alguém que não está esperando a promessa. Então, nós temos uma promessa valiosíssima, é acabar de todo o sofrimento. Nós estamos vendo o mundo como está, um verdadeiro caos. Nós só temos uma coisa a fazer, é buscar as almas que estão perdidas, que não estão sabendo que foram escolhidas por Deus. Eu não sabia que eu tinha sido escolhida por Deus, mas havia um homem ancião que viu essa criança de 7 anos, que veio falar para mim, abrindo a Bíblia em Êxodo capítulo 12, um texto que não tem nada de atração para a criança,
Mas a Bíblia não está falando de você recebê-la por atração, mas é para receber, porque é através da Bíblia, através da palavra, que vem a fé. E Deus me deu essa condição de receber essa palavra, me preparou porque eu sou uma escolhida, e me entregou para Jesus, e Jesus disse que de maneira nenhuma me lançará fora. Deus fez isso também com você quando alguém te evangelizou. Ele lhe mostrou que você era uma escolhida. E seu coração ardeu ao ouvir a palavra, e você aceitou assim como eu. E agora, o que fazer? Não está faltando mais nada. Nós estamos numa igreja em célula no modelo dos 12, e a proposta de uma igreja em célula no modelo dos 12 é que tenhamos células. Tem que fazer jus ao nome. Temos células. E 12 discípulos é no modelo dos 12. E vocês já tiveram a explicação por que é no modelo dos 12, por que devemos ter célula. Precisa que repita? Só vou dar só uma dicasinha. Em Êxodo capítulo 18, você vê que a nação israelita, a nação escolhida, o povo de Deus que ele escolheu através de Abraão, eles foram divididos em células. Gênesis 18, deu o capítulo todo, se você não chegou ainda nesse capítulo, porque nós estamos ainda em Gênesis, mas você que está lendo a Bíblia 3 capítulos por semana, 3 capítulos por dia, já deve ter passado por tudo isso. Quem está lendo a Bíblia em casa, 3 capítulos por dia, está mais avante, está mais à frente. Nós que temos um discipulado de 7 dias, lendo apenas um capítulo, estamos mais atrás. Mas eu já comentei sobre isso. Israel começou com células. Será que Deus queria só o bem de Israel, não quer o nosso, como igreja? Nós somos enxertados em Israel. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E será que ele queria somente para Israel? Não, é claro. Todos os benefícios que Deus fez para Israel, ele quer essas e muito mais ainda para a igreja. Então, inclua essa. Foi uma nação que ficou forte, muito forte. É uma nação invejada. Por quê? Porque começou da maneira correta. Dividir o líder, Moisés só atendia às situações que eram difíceis, mas cada equipe daquela ficou alguém tomando conta e cuidando, sendo juiz, dando atenção a todos os problemas do povo, revivendo o que estava escrito nos livros, nos 5 livros que é o Pentateuco, e Torá para os judeus, e para nós a gente chama de Pentateuco. Ali naqueles grupos, claro que Moisés deixou Deus mandou Moisés escrever as leis, inspirou, e ali naqueles grupos que estavam divididos lá em Êxodo 18, é claro que o povo tinha que ouvir a palavra. E também os problemas eram para ser resolvidos, e aí se resolvia os problemas. Quando tivesse dificuldade, o líder daquela célula levava para Moisés, para poder Moisés não ficar muito cansado. Aqui na nossa igreja em célula, no modelo dos 12, também é para ser assim, você tem sua célula, aquele líder que está tomando conta da célula vai estar passando a palavra, doutrinando os capítulos da Bíblia. E quando houver necessidade no meio do povo, daquela célula, que não puder ser resolvida, é que vem para o apóstolo Elias, os homens trazem os problemas dos homens para o apóstolo Elias e as mulheres, os problemas das mulheres para a apóstola Rai. É essa a proposta. Vocês estão numa igreja em célula, no modelo dos 12. Sejam criativos nas suas células. Não deixe que aquele decidido, aquela pessoa que aceita Jesus, que está ainda amedrontado de chegar no templo por algumas razões que eles alegam, que fique sem ter onde congregar. Você que já tem uma célula, ou que não tem, por favor, quando ganhar uma vida, cuide de fazer o lugar onde vai reunir com essa pessoa. Aí você já sabe, a sua célula. Se você não tem, faça. Ganhou uma vida, a célula. E aí você não tinha célula, pois agora você faz. Chama alguém para ser o colíder, para estar te ajudando nessa tarefa maravilhosa. Reúne mais uns 3 irmãos para ajudar também, enquanto está de começo. E ali vocês reúnem uma célula de multiplicação. Ganhou aquele, está ali na célula, enquanto ele vai acostumar a ir ao templo, aí ganha mais outro, coloca naquela célula. Quando a célula crescer, que você tiver com quantos discípulos, aí você vai dividir. Tudo isso é combinado com o líder geral, com os apóstolos, ou então com os bispos, com os pastores e missionários. Não faça nada clandestino. Tudo aqui é em ordem, tudo aqui é com decência e ordem.
Então não pode você pegar, recebeu, ganhou um discípulo, ganhou aquela vida sem participar os seus líderes, sem falar que já está introduzindo numa célula que você começou com ele, que vai ganhar mais outros e vai ser uma célula de multiplicação. Tem que ser tudo assim, claro, tudo transparente, porque Deus não está em lugar obscuro, em lugar onde não tem transparência. Tem que ter transparência. Nosso Deus é transparente. Nada de ocultismo, nada. A palavra do ocultismo é até muito pesada. Nada de coisa assim, clandestino, fazendo sem ninguém estar sabendo, não. É tudo claro. E aí você já sabe. É desse jeito que Deus trabalha, não é? Com tudo claro, tudo certo, tudo combinado com seus líderes, seus representantes. Então, tem células? Não tem? Faça e coloque a pessoa que você ganhou até que ela se acostume ao templo. Em breve ela vai se acostumar, em nome de Jesus. Então, você ganhou essa pessoa, já está na célula de multiplicação, vai ganhando outras e outras e outras. Quanto ao discipulado, a mesma coisa. A célula de multiplicação é uma coisa, o discipulado é outra. Você vai ensinar as mesmas coisas, certo? É bom você ensinar sempre a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Porém, você vai fazer o discipulado já com outro, com a dimensão mais ampla. Se você vai estudar os capítulos da Bíblia na célula, você vai ter aquela, por exemplo, você vai se destacar em cada capítulo da Bíblia assuntos que você não vai destacar, não destaca no discipulado. No discipulado, você tem um foco, não é? De estar lendo a palavra, de estar ouvindo os comentários da apóstola Rai, que ela passa para todos os discipuladores, mas no caso de um capítulo da Bíblia sobre Noé, eu não fiz isso no discipulado, mas você, no caso de uma célula de multiplicação, aí quando chegar no capítulo 6 que fala de Noé, você vai destacar a história de Noé, aquela coisa toda, mostrar, não é que aí você vai pegar um outro, como se fosse para somar ao que está sendo feito no discipulado. Você vai se estender mais um pouco naquilo que não foi comentado no discipulado, como a vida de Noé. Aquele destaque de como foi, que aconteceu, que Deus escolheu, e os anos dele, as medidas da arca. Você vai fazer algumas coisas que eu não fiz no discipulado, quando falei no capítulo 6. Então, um discipulador que ele está em dias com o discipulado, ele sabe o que está falando no capítulo esse ou aquele, e ele já vai destacar outros pontos dentro do capítulo. A Bíblia é assim um livro que você, quanto mais você lê, você encontra novidades quando você está em conexão com o Espírito Santo. Então, vamos dizer que na célula, aquele capítulo que as revelações que você já teve do Senhor naquele capítulo não foram faladas, você vai falar na célula, mas o foco é a fonte, o foco é a Bíblia. Não tem outro caminho, é a Bíblia, é a palavra de Deus meditada de dia e de noite. Então comece a fazer sua célula, você a essa altura já ganhou alguém para Jesus, né? Desde maio de 2023 que nós estamos com esse discipulado de excelência, é impossível uma pessoa cheia de Deus, com a Bíblia escondida no coração, ainda não ter ganho uma vida. Eu acredito que você já ganhou. Agora me mostra onde é a célula, que eu quero visitar a célula, né? Passa o endereço para mim, por favor. Bem, agora vamos apenas dizer para você que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo vai estar sempre com você, discipulador e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, é desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.